A economia no Brasil começou a entrar em crise em meados de 2014. De lá para cá, os analistas contam que os índices podem ter melhorado. Essa queda na economia brasileira afetou diversos setores e muitas empresas tiveram que enxugar o quadro funcional. Nós tivemos que, nesses últimos dias, fazer toda uma readequação no quadro de funcionários. Tivemos que enxugar, reduzir o número de funcionários, ou pelo menos fazer algumas adequações, trocando às vezes 2 funcionários por um funcionário que consiga ter habilidade para desenvolver outras funções e aí com isso manter a empresa funcionando. Mesmo com as dificuldades do setor econômico, alguns empresários até se mostram otimistas e esperam vencer a crise. E a tendência, graças a Deus, apesar da crise, é a nossa empresa continuar crescendo e futuramente mais pessoas serem empregadas. Então não há esse medo de redução. Pelo contrário, graças a Deus, nossa perspectiva é continuar crescendo, né? Cada vez mais e dar mais oportunidades para as pessoas. Os problemas na economia brasileira afetam diretamente a classe trabalhadora. Quando as empresas não conseguem se manter por completo, o número de desempregados cresce. Uma pesquisa divulgada pelo IBGE em agosto mostra que mais de 13% da população brasileira está desempregada. Ou seja, são mais de 13 milhões de brasileiros fora do mercado de trabalho. Desse total, 3 milhões está à procura de emprego há pelo menos 2 anos. Só para se ter uma ideia desse grupo específico de brasileiros desempregados, esse total corresponde a toda a população de Brasília. Indo mais longe, 3 milhões de brasileiros desempregados corresponde à população total de um país aqui da América Latina. Corresponde à população do Uruguai. No Piauí, a taxa passou de 12% para 13,3% em 2018. O comparativo feito pelo IBGE leva em consideração o 3º e o 4º trimestre do ano passado. Trata-se de um aumento de 16 mil desempregados, fechando aí os primeiros meses de 2018 com aproximadamente 188 mil pessoas desempregadas no Piauí. Na região de Floriano, não há dados oficiais, mas o alto índice de desemprego é uma realidade. Para esta gerente de recursos humanos, além da crise, a falta de qualificação profissional contribui com o crescimento da fila. Muitas pessoas entregam seus currículos, só que a gente sente a necessidade de qualificação, de cursos profissionalizantes, para que a empresa contratante, né, que esteja contratando, ela venha contratar uma pessoa realmente qualificada e apta para exercer aquele cargo. A falta de qualificação ou prática em determinadas áreas de serviço elimina mais da metade dos candidatos à vaga de emprego. Dos que ficam na disputa, cerca de 15% perde a oportunidade de trabalho por não conseguir se adequar às normas da empresa ou não ter uma boa relação interpessoal. À medida que a pessoa tem a capacidade de se relacionar com o seu próximo, né, que ela tem a capacidade de realmente se conectar com as pessoas, ela vai se tornar um profissional melhor porque ela vai avançar como gente, como profissional, ela vai avançar como pessoa, ela vai aprender mais, né? O trabalho em equipe é porque muitas das vezes você chega num negócio para trabalhar e lá já existe uma cultura, lá já existem as pessoas têm sempre conversas muito parecidas. Então, dentro disso aí, é muito importante que a pessoa tenha a capacidade do trabalho em time, a capacidade de se adaptar ao que já existe. A exigência por profissionais qualificados ou experientes afunila ainda mais o processo seletivo. Para os empregadores, não basta só o querer. O candidato precisa somar força de vontade com capacidade. Atualmente, o processo seletivo de profissionais para o mercado de trabalho segue um processo bem rigoroso. Além dos currículos, o candidato ainda tem que passar por testes. Primeiramente, a gente divulga, né, a vaga da contratação, da necessidade, de acordo com a necessidade do escritório. A gente recebe esse currículo tanto pessoalmente, quanto também recebemos esse currículo virtual. E, posteriormente, a gente faz uma prova, né, de acordo com o nível que seja o cargo, a vaga aberta, né? Posteriormente, a prova é feita uma entrevista com o candidato e assim, finalmente, a gente
prossegue, né, com a contratação de acordo com o que decorreu nesses processos. Com o mercado de trabalho cada dia mais exigente, a população precisa estar atenta às mudanças e entrar de cabeça no propósito de valorização e realização profissional. Os analistas indicam 5 pontos essenciais para o sucesso profissional. E o primeiro é a relação interpessoal, saber se comunicar, transmitir ideias, conversar com clientes. O trabalho em equipe também é importante. Manter o equilíbrio emocional e não misturar assuntos pessoais com profissionais. O marketing pessoal é usar roupas adequadas ao local de trabalho e estar sempre apresentável para atender às diversas situações da empresa. E, por fim, o aprimoramento, a qualificação, que é essencial para o crescimento profissional. O equilíbrio emocional é fundamental, principalmente em uma entrevista de emprego. Se você tiver a capacidade de vender o seu peixe, como diz a história, né? Se você tiver a capacidade de se apresentar de uma maneira adequada, com a vestimenta correta, né? Bem produzido para as mulheres, uma maquiagem básica, para o homem, uma camisa bem aparentada, enfim. Se você tiver a capacidade de se vender, né? A questão do marketing pessoal, você vai ter capacidade de assumir um emprego como vendedor, como atendente, e aí você acaba tendo a capacidade de vender o produto que o empregador precisa para te contratar.